À luz das Escrituras, é verdade incontestável que Satanás sempre atacou as famílias. Todavia, nesses últimos dias, ele tem agido sorrateiramente, objetivando banalizar o casamento. Não é à toa que o número de divórcios tem aumentado de forma espantosa. A pergunta é: quais são as armas utilizadas pelo diabo para desferir os seus ataques nesta área da vida conjugal? E como podemos nos proteger de suas investidas? Nesta lição, nós faremos uma breve exposição da teologia bíblica do casamento, bem como evidenciaremos que o divórcio não faz parte dos propósitos divinos. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Meus irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Sou o Murilo Alencar e estamos dando início a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Deixo aqui o meu abraço especial a você que é aluno da ferramenta EBD e está assistindo esta pré-aula pela plataforma de nossa ferramenta. Você que ainda não é aluno e assiste esta pré-aula agora pelo YouTube, aproveita para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações e deixar o seu like. E mais importante que isso, conheça a ferramenta EBD. O link está na descrição do vídeo. Você vai clicar e vai ter acesso a essa ferramenta extraordinária que tem tudo o que o superintendente, o supervisor, o dirigente, o professor, o adjunto, secretário, o aluno da escola dominical precisam em um só lugar. Ferramenta EBD é bênção para você. Meus irmãos, nós agora daremos início ao estudo da lição de número 4, datada do dia 24 de julho de 2022, cujo assunto é a sutileza da normalização do divórcio. Assunto muito atual e necessário para os nossos dias, quando essa prática, que antigamente era algo que se via só lá no meio secular, agora tem invadido os arraiais evangélicos e se tornado de forma muito sutil e agora, nesses últimos dias, escandalosas, normais no meio dos cristãos. Nós temos visto que o divórcio tem feito parte não só da vida da membresia da igreja, mas também do ministério, daqueles que deveriam ser exemplos na sua vida conjugal. E agora nós precisamos tornar a discutir aquilo que é óbvio, que o divórcio não faz parte do propósito divino para o casamento. O nosso texto áureo nos diz assim: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus capítulo de número 19, versículo de número 6. Na tradução NVT, podemos ler o texto da seguinte maneira: uma vez que já não são mais dois, veja o que é o casamento, essa união monossomática, não são mais dois, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu. O casamento, ele é para ser indissolúvel. Quem foi que realizou o primeiro casamento à luz desse versículo? Foi Deus. Na versão NTLH, que é uma paráfrase, lemos o texto da seguinte maneira: assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. O que é que essa passagem está comunicando? Nós precisamos colocá-la dentro de seu contexto. São palavras de Jesus. E o contexto imediato dessa passagem nos mostra que o nosso Senhor estava respondendo à seguinte pergunta: deve-se permitir que um homem se divorcie de sua mulher por qualquer motivo? Era a pergunta dos escribas e fariseus. O casamento naquela época já havia atingido uma alienação muito profunda nos círculos ali religiosos. A pergunta não era como devo preservar o meu casamento, mas como eu posso me divorciar? É lícito se divorciar por qualquer motivo? Era a pergunta que os religiosos da época fizeram a Jesus. E ele vai trazer uma resposta a esse questionamento, quando ele diz assim: vocês não leram as Escrituras? Respondeu Jesus. É a tradução NVT aqui. Elas registram que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher e disse: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Uma vez que já não são dois, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu. Então
Então Jesus está respondendo essa pergunta e indo muito mais além do que Deuteronômio, capítulo de número 1 e capítulo 24, versículo do 1 ao 6. Porque os judeus eles tinham esse questionamento baseado nessa passagem das Escrituras, onde Moisés ele permite ali o divórcio, não como uma forma de banalizar, trivializar o casamento, mas de proteger a mulher. De proteger essa relação. Porque o homem podia dizer simplesmente para a mulher assim, olha, a partir de hoje não sou mais casado com você. E se separar de sua mulher, deixando ela completamente desamparada. Aí Moisés mostra que nessa situação de um desquite, nessa situação de repúdio, o homem tem que fazer uma carta de divórcio. Mas o divórcio não é um mandamento. Baseado nessa passagem do Antigo Testamento, duas escolas rabínicas surgiram. Uma mais conservadora e outra mais liberal. Um rabino chamado Shammai, ele tinha esse conceito de que o homem só podia se divorciar de sua mulher se achasse nela coisa indecente. E a interpretação para essa coisa indecente era o adultério, era uma impureza sexual. Já uma escola mais liberal, que era a escola de Hillel, ele dizia assim que coisa indecente podia ser qualquer coisa. Se a mulher cozinhasse e queimasse a comida, era motivo para se divorciar. Se o homem olhasse para a mulher e dissesse assim, olha, eu não acho mais tu tão bonita, era motivo para se divorciar. E essas escolas estavam em constantes choques. Jesus foge dessa tradição rabínica e não se detém a Deuteronômio, capítulo de número 24. Ele vai muito mais além. Ele remonta até o livro de Gênesis. E aqui é onde a gente coloca essa passagem, essas palavras de Jesus, não sob o seu contexto imediato, mas sob o seu contexto remoto. Porque o Senhor, quando responde esse questionamento, ele evoca duas passagens do livro do Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, quando ele diz que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, e Deus fez o homem, Deus os criou homem e mulher. E também evoca Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 24, para estabelecer o que é de fato o casamento e quais são os contornos do casamento. Gênesis 2:24 diz assim: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Então nós pegamos aqui agora o nosso texto áureo, colocamos ele à luz do contexto imediato e também à luz do contexto remoto, que é o livro do Gênesis. Jesus ele remete até as origens para responder esse questionamento acerca do divórcio, mostrando que o casamento é uma instituição estabelecida por Deus. Desse modo, nós podemos aqui já trazer uma definição do que é o casamento. E atente para essa definição porque ela se utiliza de alguns conceitos importantes, de algumas palavras que são pilares da vida conjugal, que são baseadas nas Escrituras. É um conceito bíblico do casamento. O casamento é uma aliança heterossexual exclusiva entre um homem e uma mulher. E a gente chega a essa conclusão a partir das palavras de Jesus. Continuando, ordenada e selada por Deus. É isso que é o casamento. Essa aliança ela foi ordenada e selada por Deus, precedida por um ato público de deixar os pais, consumada na união sexual, resultando numa parceria permanente e mútua e normalmente coroada pelo dom dos filhos. Pelo dom de deixar uma geração, né? Pelo dom, a bênção que é ter filhos. Então essa é uma definição do que é casamento. E a gente pode trazer algumas implicações baseadas aqui em nosso texto áureo e também na leitura bíblica em classe, que é onde está o nosso texto de ouro. Onde o nosso texto de ouro está inserido também ali. A primeira implicação que nós podemos aqui trazer a respeito do que é o casamento. Primeiro, o casamento ele foi criado e é estabelecido por Deus. Isso é fato. Jesus confirma isso em Mateus 19 e a Bíblia atesta isso em Gênesis capítulo de número 2, versículo 24. Mas qual é aqui a implicação contemporânea dessa afirmação de que Deus foi quem criou e estabeleceu o casamento?
A afirmação contemporânea e prática é que quem define o que é casamento é Deus. E não a mídia, os artistas, a cultura ou o Estado. Casamento foi instituído por Deus, é criação de Deus. Não é artista quem vai dizer, o casamento é assim, o casamento é desta maneira. Não é a cultura, a mídia ou os artistas que vão delinear, configurar o que é casamento. Não, casamento é configurado pelas Escrituras porque o seu Criador é Deus. Em segundo lugar, o casamento foi planejado para não acabar. O nosso texto áureo nos diz de forma muito assertiva o seguinte: portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, o divórcio, ele não estava dentro do propósito divino quando ele cria o casamento. Em terceiro lugar, o casamento é fruto do coração amoroso de Deus. O divórcio é fruto do coração endurecido do homem. Quando Jesus, ele traz essas palavras aqui em Mateus capítulo 19, propriamente aqui o versículo de número 6 ao versículo de número 9, ele traz aqui mais uma implicação do que é o casamento. O casamento acontece quando o homem e a mulher deixam pai e mãe para se unirem matrimonialmente. E Jesus está mostrando que eles devem deixar pai e mãe. Só que após o casamento, eles não podem mais deixar um ao outro, porque agora são uma só carne. Glória a Deus. Meus irmãos, nossa verdade prática nos diz o seguinte: o padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Há algumas palavras aqui que são desconhecidas da maioria das pessoas. O que é monogâmico? O que é heterossexual? Há até algumas entrevistas na internet que as pessoas usam essas palavras aqui para interrogar algumas pessoas na rua, e as pessoas não sabem o que significa essas palavras. É preciso que o professor tenha bem definido esses termos em sua mente, que o professor conheça essas palavras a fim de conceituar bem o que é o casamento. Primeiro, nós precisamos conceituar o que significa a palavra padrão, porque a verdade prática diz assim: o padrão bíblico para o casamento é. Então, o que é um padrão? Padrão tem sentido de modelo, de algo que precisa ser seguido, de exemplo a ser copiado, de regras de execução. Então, qual é o modelo, qual é o exemplo, qual é a regra bíblica para o casamento? Primeiro, ele tem que ser heterossexual. E essa palavra heterossexual refere-se à pessoa que sente atração afetiva e sexual pelo gênero oposto. Então, o casamento bíblico, o relacionamento conjugal, dentro dos padrões das Escrituras, ele acontece entre um homem e uma mulher. E nunca entre um homem e uma mulher e uma mulher. O segundo padrão bíblico do casamento é que ele é monogâmico. E essa palavra monogâmico aponta para a exclusividade conjugal entre os cônjuges. Um casamento é feito entre um homem e uma mulher. Não é entre um homem e duas mulheres ou duas mulheres e um homem. O casamento deve ser monogâmico. Fidelidade exclusiva de um para com o outro. O casamento tem que ser também indissolúvel. O texto é claro: aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. E indissolúvel refere-se àquilo que não pode ser desunido. E eu acrescento aqui mais uma palavra igualmente importante dentro da nossa verdade prática. O casamento é monossomático. O que significa essa palavra monossomático? Significa um só corpo. Mas eram duas pessoas. E agora, por meio do casamento, veja que negócio profundo e espiritual. Os dois se tornam uma só carne. O homem não é uma só carne com o pai, o homem não é uma só carne com a sua mãe. Ele é uma só carne com a sua esposa. O casamento tem essa característica muito profunda de laço, de união, um só corpo, unidade. União de cônjuges em uma só carne, é o que significa a palavra monossomático. A expressão também, essa expressão monossomático, uma só carne, ela condena de forma veemente a poligamia, o divórcio, bem como a devassidão sexual, a bestialidade, as práticas homossexuais,
dentre outras formas aqui de desvios da sexualidade sadia e daquilo que é o casamento apresentado nas Escrituras. Nós temos aqui alguns tópicos, o pastor Zé Gonçalves foi muito objetivo aqui. O primeiro tópico, o divórcio no contexto bíblico. O segundo tópico, a sutileza da normalização do divórcio. E o terceiro tópico, o divórcio e a prática pastoral. São 3 tópicos aqui e nós queremos atingi-los nessa exposição que agora faremos. É importante destacar aqui para os irmãos, tanto da ferramenta EBD como para os irmãos do YouTube, que a nossa finalidade ao trazer aqui uma pré-aula não é seguir rigorosamente todos os pontos e subpontos da revista. Porque se a gente faz só um pensamento ampliado daquilo que está aqui, a gente está fazendo o mesmo papel do material de apoio, que é o livro da lição. A gente traz aqui, segue um caminho diferente, mas com o mesmo objetivo, tentando chegar no mesmo lugar pretendido. Então a gente traz informações adicionais para enriquecer o seu conhecimento. Lembrando que o subsídio que nós disponibilizamos aqui na descrição do vídeo para todas as pessoas é diferente do subsídio que nós disponibilizamos na ferramenta EBD, um subsídio mais completo. Onde termina o subsídio que a gente disponibiliza no YouTube, inicia-se o apêndice do subsídio que a gente disponibiliza na ferramenta EBD. Então vamos seguir aqui em nossa pré-aula. O subsídio eu dividi aqui de forma diferente dentro desse esboço. O primeiro tópico do subsídio é o casamento, uma instituição divina. O segundo tópico é a sutileza da normalização do divórcio. Eu segui aqui a revista nesse aspecto. E o terceiro e último tópico, como a igreja deve cuidar das pessoas divorciadas. Já vale dizer aqui que é importante que os irmãos não deixem a aula correr para uma avenida dos escândalos sexuais que temos visto ultimamente no meio cristão, porque não é a finalidade desta lição. As pessoas vão começar a discutir aqui e acolá, mas o pastor fulano de tal, o pregador fulano de tal, se envolveu em tal escândalo, se envolveu nisso. Não. Vamos aqui mostrar os ataques de Satanás, vamos mostrar a teologia bíblica do casamento, vamos mostrar como a igreja deve cuidar das pessoas que são divorciadas. Vamos seguir esses objetivos para nos mantermos dentro das finalidades desta lição. É importante aqui já destacar para os irmãos que a gente vai começar falando sobre a teologia do casamento. Por que que eu achei importante descrever o que é casamento? Mas, irmão Murilo, a lição está falando sobre normalização do divórcio, eu sei. Mas eu acho importante a gente descrever a teologia do casamento, o que é um casamento bíblico, quais são os princípios das Escrituras que norteiam o casamento, para que a gente entenda que o divórcio é uma coisa terrível e que Satanás tenta destruir o casamento justamente porque ele quer acabar com as famílias. E acabando com as famílias, a igreja será enfraquecida, né? Uma família fraca, igrejas que têm famílias fracas é uma igreja sem poder, é uma igreja fraca, é uma igreja desestruturada. Quando a família é forte, é bem estruturada, a igreja, consequentemente, também é uma igreja estruturada, é uma igreja saudável. Então, a melhor forma de resistir aos ataques de Satanás ao casamento é entender o que é o casamento segundo as Escrituras. E eu quero aqui mostrar já em alguns pontos aqui o casamento conforme a Bíblia. Em primeiro lugar, o casamento é uma demonstração da graça imensurável de Deus, criado com o propósito de nos fazer experimentar um relacionamento de igualdade, amor, comunhão e complementaridade. Complementaridade, é isso mesmo. Então, dentro desse ambiente conjugal, o crente, o servo de Deus, deve experimentar tudo isso. Igualdade, amor, comunhão e ter a sua completude no cônjuge. A Bíblia diz em Gênesis 2,18, o Senhor disse, não é bom que o homem esteja sozinho. Então, Deus, ele viu essa necessidade no homem, ele está só.
Então, qual foi a ação de Deus? Farei alguém que o ajude e o complete. É o que diz a versão NVT. Sabe qual é a sua missão dentro do casamento? É fazer com que o seu esposo nunca se sinta só. Nunca se sinta solitário. É fazer com que seu esposo se sinta completo. Sabe qual é a sua missão, homem, dentro do ambiente conjugal? É apoiar a sua esposa, estar do lado dela e fazer com que ela nunca se sinta sozinha. Você tem essa missão dada por Deus. O casamento é esse ambiente onde os laços são aprofundados, esse ambiente de comunhão profunda. Em segundo lugar, o casamento, conforme as Escrituras, é uma prática fundamentada na Bíblia. E ele não existiria a parte delas. O casamento, aleluia, glória a Deus, ele está descrito aqui na palavra. Quando eu quero saber o que é casamento, eu não vou até a Constituição Federal, porque a Câmara, ela pode lá alterar o que é o conceito de família. Eu não vou até os filósofos da época, que estão ali trazendo ideologias contrárias, mostrando a ideologia de gênero, mostrando a banalização do que é o casamento, do que é família, e distorcendo os conceitos do que a palavra de Deus coloca como pilares de uma família saudável. Então lá, não, em nome do amor o casamento é isso, em nome da sensatez o casamento é aquilo. Eu não busco esses filósofos que tentam reconfigurar o que é o casamento. Eu vou até a palavra de Deus. O casamento ele é baseado nas Escrituras, e a minha Bíblia diz que foi o próprio Deus quem celebrou o primeiro casamento, quando no princípio criou homem e mulher e estabeleceu as regras para que ambos se unissem. Ele disse assim: portanto deixará o homem, não é a criança, não é o adolescente, é o homem. E aqui expressa maturidade. O homem vai deixar pai e mãe. E aqui também mostra uma maturidade financeira de alguém que tem condições de se sustentar. Está deixando casa de pai e mãe, é alguém que já tem uma condição, uma maturidade para manter um lar, para liderar uma esposa, para ser sacerdote da casa. Ele vai deixar pai e mãe. É uma maturidade não só na questão também do corpo, não só na questão financeira, mas também na questão espiritual. Ele tem condições de deixar pai e mãe e se unir à sua mulher. E essa união aqui a gente entende que não é a união estável, né? Não é simplesmente, agora eu quero viver contigo e se juntar. Não, ele vai se unir à sua mulher. E a gente entende aqui um laço matrimonial. E ambos serão uma só carne. Então veja a sequência. Uma só carne, subentende-se uma relação sexual. Então a relação sexual, ela acontece depois desse processo de maturidade. Ela acontece depois da união matrimonial. Então a relação sexual, ela sela os passos anteriores. Em terceiro lugar, o casamento é, antes de tudo, um ato de fé. Eu gosto disso aqui. Somente pela fé podemos confiar que dois pecadores conseguirão permanecer juntos até a morte. Somente pela fé obedecemos a ordem de deixar o conforto e a comodidade da casa de nossos pais para nos dedicarmos à luta e ao esforço necessários para construir e manter um lar. O lar é feito de luta, feito de esforço e de sacrifício. Sem fé é impossível permanecer casado, pois as lutas e tentações são constantes. Esse negócio assim de dizer, eu sou jovem e quando eu casar eu vou deixar de ser tentado. Você vai ser tentado. Agora você vai ter um lugar de refúgio que é o seu cônjuge. Mas as tentações vão continuar e é por meio da graça de Deus e pela fé que você permanece fiel à sua esposa, ao seu esposo até o fim. Somente tendo convicção de que o casamento é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para homens e mulheres é que nos lançamos à vida a dois. Por fim, não há maior inspiração para os casais do que Cristo Jesus. Jesus é a base de todo relacionamento saudável. Somente por meio de Cristo podemos compreender o real sentido do casamento. Somente olhando para o sacrifício dele na cruz, homens e mulheres podem encontrar motivação
para se sacrificarem uns pelos outros. Somente olhando para o amor de Cristo, um homem encontra forças para amar sua esposa e entregar sua própria vida por ela se for preciso. Somente olhando para a humildade de Cristo, que sendo igual a Deus se esvaziou de sua glória e se submeteu à vontade do Pai, vindo a morrer em favor de pecadores, é que as mulheres conseguem perceber a beleza e a grandiosidade da submissão bíblica. O casamento deve ser um reflexo do relacionamento de Cristo com a sua igreja, e somente mantendo os olhos e os corações fixos em Cristo, homens e mulheres poderão vivenciar o amor verdadeiro. Casamento não é subjugação. Quando a mulher se submete ao marido, não se submete em um contexto de desrespeito. Porque não é difícil uma mulher ser submissa quando o marido a ama assim como Cristo amou a igreja. Glória a Deus. Então, o casamento bíblico, ele traz consigo todos esses conceitos. Glória a Deus. Ele é diferente dos casamentos que são realizados lá fora, onde as pessoas se casam para se divorciar e se divorciam para casar-se novamente. E alguns princípios divinos, eles devem rodear o casamento. Eles devem proteger o que é o casamento. Esses princípios não podem ser negligenciados. Jovens, preste atenção a isso aqui que vai ser dito agora. Você que é casado, que é casada, sigam esses princípios que agora estarei trazendo aqui para vocês. O primeiro princípio de um casamento sadio é o princípio da heterossexualidade da unidade. Já expomos ele aqui em outras palavras. Gênesis capítulo 2, versículo de número 24. É homem e mulher se tornam uma só carne no matrimônio. Segundo princípio importante é o princípio da interdependência. Como esse princípio ele é necessário, embora seja muito negligenciado nesses dias que nós vivemos. A Bíblia diz que o homem vai deixar pai e mãe e vai se unir à sua mulher, tornando-se uma só carne com ela. Nós não podemos nos esquecer ou desconsiderar o apoio físico e moral que nós recebemos do círculo exterior de parentes e amigos, mas agora nós precisamos ter consciência que dentro do casamento nós devemos depender de maneira mais profunda e permanente do estímulo, do consolo e da comunhão que vem de um com o outro, do homem com a mulher, do esposo com a sua esposa. Então esse princípio da interdependência, ele mostra aqui uma comunhão mais íntima no relacionamento entre homem e mulher. Tem muita gente que é mais amigo, que abre mais o coração para um amigo fora do casamento do que para a própria esposa. A esposa às vezes se sente mais ela se sente mais direcionada a se abrir, a compartilhar o seu coração, às vezes, com a irmã, com a mãe, do que com o esposo. Isso está errado. No casamento isso muda. Um deve depender do outro, um deve estar em sintonia com o outro. O homem deve ser o abrigo de sua mulher e a mulher deve ser o abrigo de seu esposo. Glória a Deus! Meus irmãos, outro princípio aqui é o da endogamia. E esse princípio ele é ressaltado e fundamentado nas Escrituras. O princípio da endogamia é o de casar-se dentro do próprio círculo religioso, respeitando também o princípio anterior da unidade. Quando Adão ele chegou até a dizer assim: esse aqui é osso do meu osso, carne da minha carne. Então isso é princípio da endogamia. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios, de forma mais clara, capítulo 6, versículo 14, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão há entre luz e trevas. Então nós devemos respeitar esse princípio dentro do casamento. Nós devemos nos unir matrimonialmente com pessoas que tenham o mesmo pensamento que o nosso, que têm as mesmas expectativas que a nossa, que têm a mesma fé que a nossa. Dentro da minha aliança aqui, eu utilizei um versículo de Ruth, né? Geralmente a pessoa... Não vai dar para ver, lógico, né? As pessoas geralmente usam um texto aqui, né? Colocam o nome da pessoa, né? No caso, o nome de minha esposa é Ana Messia.
As pessoas colocam o nome da esposa, ou não sei assim, mas eu achei tão bonito, né? Colocar um versículo bíblico aqui. Sabe qual é o versículo bíblico que eu coloquei dentro aqui da minha aliança? Diz assim: o meu povo é o teu povo. Porque o casamento mostra isso, né? Teu povo é o meu povo. Aí na aliança dela tá escrito assim dentro: o teu Deus é o meu Deus. Então, se deve casar-se com alguém que honre a Deus, que tenha os mesmos princípios teológicos que você tem. Por exemplo, eu acho muito difícil um casamento ele dar certo, mesmo quando se fala entre cristãos de denominações diferentes. Por exemplo, um assembleiano se casar com um batista, um presbiteriano se casar com um adventista. Vai haver choques. E para que o casamento ele mantenha-se saudável, esse princípio da endogamia deve ser seguido. Outro princípio é o da monogamia, princípio que nós já discorremos aqui. Mas vamos trazer uma fundamentação bíblica. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 2 diz assim: cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Um quinto princípio é o da permanência. Que princípio extraordinário. Esse princípio da permanência mostra que o casamento ele foi instituído para ser vitalício. É o que o nosso textuário diz: aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Temos aqui ainda o princípio da privacidade. Irmãos, como esse princípio precisa ser levado em consideração. Esse princípio é intencionado por Deus para que os parceiros conjugais tenham privacidade. O casal deve funcionar sem a interferência até mesmo de parentes bem intencionados. Casou, né? Você não pode deixar que mesmo os pais, irmãos, tios, pessoas comecem a dar pitaco dentro do seu casamento. Quando você casa, esse princípio da privacidade ele vai mostrar que o que acontece dentro do teu casamento, as tuas intimidades conjugais, não podem ser compartilhadas descuidadosamente com outras pessoas fora desse ciclo sagrado. O que acontece as minhas intimidades conjugais, eu saio contando para um e para outro. Olha, minha esposa fez isso, minha esposa fez aquilo. A gente faz isso quando está em nossos momentos íntimos. É levar reclamação do esposo para a mãe, é levar reclamação da esposa para a mãe, para a sogra e aí por diante. Isso vira bagunça. O casamento deve obedecer esse princípio da privacidade. Quando é que esse princípio da privacidade ele deve ser, e olha só, quando eu falo assim, porque assim, tem gente que diz assim, então tem coisa que tudo que acontece no casamento tem que ficar em silêncio. Não. Às vezes o casal precisa de ajuda. E quando o casal precisa de ajuda, ele vai buscar, não no ímpio, não no leigo, não no neófito, ajuda. Ele vai buscar ajuda especializada, uma ajuda pastoral, ele vai buscar aconselhamento, ou então uma ajuda médica também, porque não dizer assim. Então, mas percebam que o princípio da privacidade precisa ser respeitado. E um sétimo princípio é o princípio da exclusividade. E esse princípio é definido pelo conceito de que marido e mulher são ligados um ao outro por promessas mútuas. Princípio da exclusividade demonstra fidelidade conjugal. Esses princípios, eles norteiam o casamento saudável. Então, é isso que a Bíblia fala a respeito do verdadeiro, ou melhor dizendo, não do verdadeiro, desculpem usar essa expressão, mas esses princípios aqui, eles norteiam o casamento saudável segundo as Escrituras. Agora, o que é que Satanás tenta fazer? Ele tenta solapar esses princípios. Satanás tenta desconfigurar o conceito do que é família. Lembra do que a gente descreveu, o que é uma família lá, o que é o casamento lá no texto áureo? Satanás tenta desconfigurar isso. Os construtores sociais, os filósofos da época desacreditam e reconfiguram o que é amor. Satanás usa armas para normalizar o divórcio, para tentar solapar essa instituição divina que é o casamento. O divórcio é uma coisa tão terrível. E a gente parte aqui para um segundo
tópico da nossa exposição, que é a sutileza da normalização do divórcio. E olha que coisa, irmãos. O divórcio, o que é divórcio? Guarde essa definição porque ela é muito pesada. O divórcio é a quebra de uma aliança feita na presença de Deus. Deus é o Deus de pactos. E o divórcio é a quebra de um pacto feito na presença de Deus. O divórcio é a apostasia do amor. Dizia o pastor, não é Josué Gonçalves. É a apostasia do amor. É a rejeição de alguém que foi intensamente desejado. O divórcio nunca é festejado, pois é momento de luto, dor e tristeza. No divórcio ninguém ganha. Nem o evangelho, nem o homem, nem a mulher e nem os filhos. O divórcio é o rompimento permanente de uma família. O divórcio afeta negativamente a vida dos filhos. O divórcio é uma ferida que nunca sara completamente. Era uma só carne. E agora de forma abrupta, essa uma só carne se desfaz. E isso abre feridas que não saram. Feridas que sempre irão doer. O divórcio, na maioria das vezes, leva a conflitos financeiros intermináveis. Se o primeiro casamento é difícil, o segundo e o terceiro são mais difíceis ainda. Como assim, irmão Murilo? O divorciado leva uma bagagem pesada dos primeiros casamentos. Então, ferida, culpa, dor, desconfiança é uma bagagem que o divorciado leva para o seu novo relacionamento. Ao se separarem, os pais enviam uma mensagem aos filhos que o divórcio é uma opção viável, um meio de escape quando surgir a primeira crise no casamento. O divórcio é uma coisa terrível, irmãos. Ninguém ganha com o divórcio. E o diabo sabe disso. Porque o diabo sabe que se ele destruir os casamentos, automaticamente ele está destruindo a igreja. E quais são as armas que o diabo utiliza para atacar o casamento? Veja aqui, a sutileza da normalização do divórcio. É um ataque do diabo para destruir o casamento e tornar o divórcio uma coisa normal e aceitável. Eu vou citar aqui quais são as armas do diabo. Primeira arma utilizada por ele: pornografia. Quantas pessoas casadas não ainda continuam na prática da masturbação e essa prática é regada pelo conteúdo pornográfico? Pornografia é uma coisa terrível, destrói casamento. Por diversas razões a pornografia é nociva. Primeira, a pornografia ela promove falta de confiança. O que é que seu cônjuge vai achar ao saber e descobrir que você está consumindo pornografia? A pornografia, ela promove a degradação da mulher, uma comparação injusta, achar que sua esposa deve se submeter à mesma coisa que acontece no filme pornográfico, degradação da mulher. Pornografia é egoísmo. A pornografia promove insatisfação conjugal. Você passa a ter mais prazer na prática ilícita do que com o seu cônjuge. A pornografia promove uma deteriorização da vida sexual. A pornografia, ela abre, escancara a porta para o adultério. E Satanás utiliza essa forma, essa arma, para destruir os casamentos. Outra arma utilizada pelo diabo é a mídia negativa. Você pensa que não, mas diariamente a gente é bombardeado de todos os lados por mídias negativas em relação ao que é e ao casamento. Eu vou dizer aqui, novelas. Você assiste uma novela e veja o poder de influência que tem uma novela. Você torce para acontecer um adultério. Você torce para que o homem ou para que a mulher fique com a pessoa que não é o seu esposo. Vídeos de humor. Esse humor que mostra que o casamento é uma coisa ruim, que a vida de casado é uma prisão. Músicas que louvam o adultério, que cantam a infidelidade conjugal.
filmes e seriados que exaltam as relações extraconjugais e incentivam a traição, banalizando o casamento e a fidelidade conjugal. Meus irmãos, a mídia é uma coisa terrível. Eu acredito que muita gente que está me assistindo aqui já ouviu falar em uma série chamada A Casa de Papel, ou A Casa de Papel. Quem assistiu essa série viu que a trama acontece quando alguns bandidos, eles invadem o Banco da Espanha para roubar ali o banco. E começa ali uma perseguição policial, né? Os bandidos querem roubar, a polícia quer prender os bandidos. Pergunte às pessoas que assistiram essa série. Eu acho 99,9,9% dessas pessoas. Pergunte a elas quem foi que torceu pela polícia. Quem foi que quis que a polícia prendesse eles. Não, as pessoas estavam torcendo pelos ladrões, para que os ladrões saíssem impunes. Veja o poder da mídia negativa. Veja o poder que tem a mídia de influenciar os nossos conceitos, as nossas vontades. Então Satanás se utiliza disso aqui para mostrar que o casamento não é uma coisa boa, que o divórcio é normal, que a infidelidade conjugal, todo mundo na verdade peca, nós somos carne. São armas que Satanás utiliza. Outra arma que Satanás utiliza com muita frequência são pessoas profanas. Meu Deus do céu. Tome muito cuidado com esse tipo de gente que não valoriza o casamento, que já se divorciou várias vezes e essa pessoa ela tenta solapar, tenta sabotar o casamento de outras pessoas. E isso pode incluir aqui parentes e até mesmo algum dos nossos chamados amigos. É gente que chega perto assim, sim, tua mulher é assim, é? Tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo, tem que responder à altura. Ele acabou com o casamento dele, agora quer acabar o teu. Satanás usa gente assim. Satanás também se utiliza da negligência das responsabilidades conjugais. Quando o homem... Eu podia falar aqui sobre muitas negligências de responsabilidades conjugais, mas eu vou me deter aqui, eu vou fazer menção aqui à ausência de afeto e de sexo entre os cônjuges. Satanás se utiliza dessas ações que tu às vezes toma dentro do teu casamento como uma porta para ele entrar e reinar. Para ele entrar e destruir o teu casamento. Quando há uma negligência de responsabilidades conjugais. Quando o homem já não tem mais prazer em sua esposa e se nega a ela. E quando a esposa não tem mais prazer em seu esposo e se nega a ele. Então Satanás se utiliza dessa porta que tu abre para destruir o teu casamento. Aí é aí onde... Olha, a sutileza aqui é de um jeito tão terrível. Escuta o que eu vou lhe dizer aqui agora. Satanás consegue banalizar o sexo dentro do ambiente conjugal. Você já parou para pensar nisso aqui? Como é que o sexo pode ser banalizado dentro do ambiente conjugal? Eu poderia aqui citar várias coisas. Sodomia. Eu poderia aqui citar, lógico, quando se coloca outra pessoa dentro do relacionamento, quando acha que para salvar o casamento, para que o casamento seja estimulante, é preciso ter mais um parceiro ali, ter um sexo a três. Mas uma das coisas mais comuns que acontecem em nosso meio é a prostituição doméstica. É quando o sexo se torna moeda de troca. Não, se você não fizer isso, hoje à noite não tem. Não, se você não me der aquilo, se você não me der dinheiro, se você não comprar isso pra mim, também não tem. Prostituição doméstica é o nome que se dá a isso. Satanás é tão sutil que ele consegue banalizar a prática sexual dentro do ambiente conjugal. E tem muita gente caindo nessa sutileza do diabo. E é aí onde o casamento ele acaba. Muitos casamentos terminam quando há a negligência das responsabilidades conjugais. Em quinto lugar, Satanás utiliza a arma da infidelidade. O sexo extraconjugal é a quebra de um pacto feito diante de Deus. O adultério, em outras palavras, é a quebra de uma aliança que tem como base a fidelidade. É desonrar o cônjuge e o próprio corpo. Mas aí tem gente que diz assim, eu me apaixonei
por outra pessoa estando casado. O que é que eu faço agora, irmão Murilo? Um estudioso, ele vai dizer que a paixão, ela é uma demência temporária. Sabe o que é a paixão extraconjugal? É uma loucura. É uma loucura. Guarda isso aí. Mas Satanás também utiliza a arma da dureza de coração. Muitos casamentos são desfeitos devido à incredulidade, à nossa dificuldade em perdoar e à nossa dureza de coração. A gente tem, assim, meus irmãos, eu digo isso até com uma certa tristeza, né? A gente prega que Deus, ele transforma o pecador. A gente prega que Deus realiza milagres e maravilhas. Mas nós somos hesitantes quando... nós hesitamos quando o assunto é a restauração de um casamento falido. Não, Deus pode fazer tudo, só não pode restaurar um casamento falido. É o que acreditam as pessoas que se divorciam. Nós precisamos crer que Deus pode mudar a história de um casamento fracassado. Nós devemos olhar para isso aqui agora que acabei de expor e entender que as armas que o diabo usa são múltiplas. E é por isso que nós devemos recorrer diariamente a Deus e a sua palavra, a oração. E também nós devemos não nos afastar de nosso cônjuge, mas abrir o nosso coração dentro do ambiente do casamento, lutar pelo nosso cônjuge, lutar pela pureza, lutar pelo amor, de fato se sacrificar, abrir mão de alguns direitos para manter o nosso casamento. Satanás, ele vai utilizar a arma da incompatibilidade, a arma da felicidade, dizendo assim, o que importa é ser feliz, e eu não estou feliz com o casamento, eu preciso deixar isso aqui e buscar a minha felicidade. Nós precisamos estar atentos contra as armas do diabo, e tudo isso aqui, o diabo coloca dentro do liquidificador, bate tudo isso aqui, para no final ele dizer assim, o divórcio é normal. Você pode se divorciar sem peso na consciência. Divorcie, isso é normal. E a gente precisa olhar para esse tipo de coisa aqui. Infelizmente, muita gente tem caído nos ataques de Satanás e se divorciado. E a pergunta agora é, o que é que a gente faz com essa pessoa que se divorciou? Quando nós olhamos para a declaração de fé das Assembleias de Deus, nós entendemos ali que a igreja ela se posiciona da seguinte maneira: o divórcio só deve acontecer em caso de adultério, mas mesmo no caso de adultério, a Bíblia orienta o perdão, que o casamento deve... Quantas pessoas tem ali um caso de adultério e depois disso, assim, há o aconselhamento pastoral, o casamento é restaurado, né? Mas em caso de adultério, a Bíblia abre essa cláusula, essa permissão para o divórcio. E também em caso de abandono de um cônjuge descrente. Mas todos os casos devem ser analisados particularmente. O divórcio é uma porta de emergência. O que é uma porta de emergência? Ou tu sai ou tu morre. O divórcio nunca deve ser uma porta de saída quando as coisas ficam difíceis. Você deve lutar pelo seu casamento. Agora, na igreja há muitas pessoas divorciadas. E como é que nós devemos tratar essas pessoas? Porque a pessoa divorciada, quando ela não é a agente do divórcio, né, ela foi a pessoa que sofreu ali a ação do divórcio, ela fica ali com alguns traumas. Ou quando é o cônjuge traído, quando é o cônjuge abandonado, ele fica ali com alguns traumas. Quais são os traumas? Porque o divórcio provoca efeito emocional, efeitos emocionais. Medo, culpa, ansiedade, depressão, ira, amargura, frustração. O divórcio também causa alguns efeitos comportamentais, porque a pessoa agora ela vai ter que se acostumar à nova realidade, a ser pai solteiro, ou a viver longe da convivência dos filhos. Ela vai ter que se ambientalizar a essa nova realidade. O divórcio provoca efeitos sociais na família, nas amizades. O divorciado, ele tem algumas questões mal resolvidas, ele tem algumas incertezas com relação a um novo relacionamento. Como é que a igreja deve acolher essas pessoas? Primeiro, a igreja não pode olhar para essas pessoas como leprosas, né? Como pessoas que não merecem o cuidado, como pessoas que divorciar, acabou, qual é o fim do mundo? A igreja tem que acolher essas pessoas.
A igreja deve integrar essas pessoas. O cuidado pastoral, ou o pastor, ele deve agir com sabedoria e amor, direcionando os divorciados conforme os princípios da palavra de Deus, tratando as feridas da alma. Porque o divorciado é uma pessoa que está ferida e precisa ser tratada. O pastor, ele deve discipular e preparar o divorciado para que ele tenha um novo relacionamento saudável conforme as Escrituras, como não foi o primeiro. Meus irmãos, o divórcio nunca é a vontade de Deus. Se tem alguém divorciado aqui, este momento assistindo essa pré-aula, saiba que Deus é um Deus de recomeços. Saiba que Deus pode lhe ajudar nessa fase difícil de sua vida. Saiba que o Senhor pode lhe dar forças para permanecer fiel, porque muita gente, quando se divorcia, a primeira coisa que faz é abandonar a igreja, é abandonar a fé, é se desviar por causa da vergonha. E assim, mais do que um relacionamento, mais do que um casamento, o divorciado agora perde a salvação. E essa mentira que Satanás quer colocar na tua mente, são duas mentiras. A primeira é que o divórcio é uma coisa normal, que você pode se divorciar aqui, acolá, aqui, acolá, aqui, acolá, aqui, acolá, e isso pode se perpetuar até o fim de sua vida. É normal o divórcio. E a segunda mentira que Satanás tenta implantar na vida da pessoa que se divorcia é que acabou para ela. Que agora é melhor ela estar no mundo. Que a igreja não é mais o lugar dela. Pelo contrário, o povo de Deus deve acolher a pessoa que se divorciou e confrontar ela com a verdade, ensinando a pessoa divorciada os princípios da palavra de Deus, mas também se preocupando com a salvação dela. Então, essa mentira de que agora eu sou sujo, não posso mais fazer parte da igreja porque me divorciei, é uma mentira que Satanás está colocando na tua mente e no teu coração. Mas que esta pré-aula abra, aleluia, os teus olhos para que você entenda que Deus é um Deus de recomeços e que agora você pode fazer diferente. Amém? Então, meus irmãos, a aula, ou melhor dizendo, o subsídio, ele continua agora para quem faz parte da ferramenta EBD, não o subsídio em vídeo, mas o subsídio em texto aqui. É só uma palhinha aqui, a gente tem esboço de um sermão sobre o divórcio, lá em Malaquias, capítulo 2, versículo 10 ao 16. A gente tem o fluxograma, que também só recebe quem faz parte da ferramenta EBD. Perguntas para debate e reflexão, temos aqui algumas perguntas. Dentro do subsídio ainda nós temos aqui a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, um trecho do livro. Temos aqui ainda as causas do divórcio. Temos ainda dentro do subsídio como evitar o divórcio. E além desse material teológico, a gente tem aqui material de marketing, divulgação e materiais complementares. Amém? Então Deus abençoe sua vida. Se não é aluno da ferramenta EBD, você está perdendo muita coisa, tá certo? Mas independente disso, abra a jaula. Tenha um ótimo fim de semana e uma ótima escola bíblica dominical. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.